O futebol brasileiro é conhecido no mundo inteiro pela sua paixão, pela sua intensidade e pela forma como ele se mistura com a cultura do povo. Mas nenhuma dessas características surgiu do nada. Elas foram construídas ao longo do tempo, em jogos que marcaram gerações, em histórias que atravessaram décadas e principalmente em rivalidades que ajudaram a moldar a identidade do esporte no país. Entre todas elas, poucas são tão simbólicas, tão antigas e tão importantes quanto a rivalidade entre Flamengo e Fluminense, conhecida simplesmente como Fla-X-Flu. Um clássico que nasceu no Rio de Janeiro, mas que ultrapassou fronteiras, conquistou o Brasil inteiro e se transformou em um dos maiores confrontos da história do futebol mundial. Não apenas pelo que acontece dentro de campo, mas por tudo o que ele representa fora dele. Para entender como essa rivalidade começou, é preciso voltar ao início do século XX, quando o futebol ainda engatinhava no Brasil. O Fluminense Futebol Clube foi fundado em 21 de julho de 1902, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Naquele momento, o futebol era um esporte praticado principalmente pela elite carioca, influenciado diretamente pela cultura europeia. O Fluminense nasce como um clube organizado, elegante, ligado à tradição e à ideia de pioneirismo, sendo um dos grandes responsáveis por introduzir o futebol de forma estruturada no país. Já o Clube de Regatas do Flamengo tem uma origem diferente. Fundado em 17 de novembro de 1895, o Flamengo surge inicialmente como um clube de remo, esporte extremamente popular no Rio de Janeiro da época. Durante muitos anos, o Flamengo não tinha um time de futebol, até que, em 1911, um conflito interno no Fluminense muda para sempre a história do esporte brasileiro. Jogadores tricolores, insatisfeitos com a diretoria do clube, decidem sair e se juntar ao Flamengo, levando consigo a base que daria origem ao departamento de futebol rubro-negro. É nesse momento que nasce não apenas um novo time, mas uma rivalidade direta, intensa e carregada de significado. O primeiro Fla-X-Flu aconteceu em 1912, e desde então, o confronto passou a ser muito mais do que uma simples partida de futebol. Ele representava um choque de ideias, de classes sociais, de visões de mundo. De um lado, o Fluminense, visto como o clube da tradição, da organização e da elite carioca. Do outro, o Flamengo, que rapidamente se popularizou e passou a ser identificado como o time do povo, acessível, vibrante e emocional. Essa diferença ajudou a alimentar a rivalidade de forma natural. Cada jogo se tornava uma disputa simbólica, onde vencer significava muito mais do que conquistar 3 pontos ou um troféu. Significava afirmar identidade, orgulho e pertencimento. Com o passar dos anos, o Fla-X-Flu passou a atrair multidões, lotar estádios e transformar cada encontro em um verdadeiro evento social, cultural e esportivo. As torcidas desempenharam um papel fundamental nesse crescimento. O Flamengo construiu, ao longo das décadas, a maior torcida do Brasil, uma torcida nacional, presente em todos os estados, formada por milhões de pessoas que se identificaram com o clube por sua história popular, suas conquistas e seus ídolos. O Flamengo deixou de ser apenas um clube carioca e se tornou um fenômeno nacional, carregando consigo uma massa apaixonada que acompanha o time em qualquer lugar. Já o Fluminense formou uma torcida menor em número, mas extremamente fiel, profundamente ligada à história do clube, ao bairro das Laranjeiras e à sua identidade tricolor. A torcida do Fluminense é conhecida por sua relação emocional intensa com o clube, marcada por orgulho, resistência e sentimento de pertencimento. Essa diferença entre quantidade e fidelidade nunca diminuiu a rivalidade. Pelo contrário, apenas a fortaleceu, pois cada lado passou a defender sua paixão de forma ainda mais intensa. Ao longo do tempo, a rivalidade Fla-X-Flu cresceu impulsionada por decisões históricas, títulos importantes, jogos memoráveis e momentos que ficaram gravados na memória do futebol brasileiro. O Maracanã, inaugurado em 1950, se tornou o grande palco dessa história. Foi ali que o Fla-X-Flu
viveu seus capítulos mais épicos, com públicos gigantescos, recordes de público e partidas que entraram para o imaginário popular. Cada clássico era tratado como um acontecimento único, cercado de expectativa, emoção e tensão. A imprensa ajudou a amplificar essa rivalidade, transformando cada confronto em manchete, cada provocação em debate e cada vitória em motivo de comemoração ou sofrimento. O Fla-X-Flu não apenas movimentava o futebol, mas também a cidade, o estado e o país inteiro. Essa rivalidade teve um papel essencial na popularização do futebol no Brasil. Em uma época em que o esporte ainda buscava espaço, jogos como Fla-X, Flu atraíam atenção, criavam narrativas e despertavam sentimentos profundos. O povo brasileiro passou a se reconhecer no futebol, a discutir resultados, a escolher lados e a transmitir essa paixão de geração em geração. O Fla-X-Flu ajudou a consolidar o futebol como o principal esporte do país, criando ídolos, fortalecendo clubes e transformando o estádio em um espaço de encontro popular. Sem essa rivalidade, o futebol brasileiro dificilmente teria alcançado o mesmo nível de envolvimento emocional e cultural que possui hoje. A trajetória dos dois clubes é marcada por conquistas importantes e momentos inesquecíveis. O Flamengo construiu uma história repleta de títulos nacionais e internacionais, com campeonatos brasileiros, Copas do Brasil, Libertadores da América e um Mundial Interclubes, que marcou época. Ídolos como Zico se tornaram símbolos, não apenas do clube, mas do futebol brasileiro como um todo, representando talento, liderança e paixão. O Fluminense, por sua vez, também construiu uma trajetória sólida, com títulos nacionais, conquistas continentais e campanhas históricas que reforçaram sua grandeza. Jogadores como Castilho, Assis, Washington e Fred marcaram época e ajudaram a escrever capítulos importantes da história tricolor. Cada clube seguiu seu caminho, enfrentou crises, viveu glórias e se reinventou ao longo do tempo, mas nunca deixou de carregar o peso e a importância dessa rivalidade. E então surge a pergunta que atravessa gerações e nunca encontra uma resposta definitiva. Qual torcida é a mais apaixonada? O Flamengo aponta seus números, sua presença massiva, sua força nacional e sua capacidade de transformar qualquer lugar em casa. O Fluminense responde com fidelidade, tradição, orgulho e uma ligação emocional profunda que resiste ao tempo e às dificuldades. No fim das contas, essa pergunta não precisa de resposta, porque a paixão não se mede em estatísticas. Ela se sente, se vive e se transmite. É justamente essa disputa simbólica que mantém o Fla-X-Flu vivo, intenso e relevante, mesmo após mais de um século de história. O Fla-Flu não é apenas um clássico do futebol carioca. Ele é um retrato do Brasil, com suas diferenças, contrastes e emoções. Quando o Flamengo e Fluminense entram em campo, não são apenas dois times disputando uma vitória. São histórias, culturas, gerações e sentimentos que se enfrentam. É o passado dialogando com o presente. É a tradição encontrando a popularidade. É o futebol em sua forma mais pura. E enquanto houver bola rolando, torcedor vibrando e histórias sendo contadas, essa rivalidade continuará existindo. Porque o Fla-X-Flu não é apenas um jogo. É parte da alma do futebol brasileiro.